Começo esse vídeo com uma pergunta do Júlio. Ele, protestante, de uma igreja neopentecostal, tomou contato com o nosso site, está fazendo o curso de teologia e foi à missa pela primeira vez. É o que ele diz aqui. Fui à missa pela primeira vez e achei um tédio. Olha o que ele diz. Gostaria de entender mais a respeito da missa. Vi muitos símbolos e gostaria de aprender. Bom, essa predisposição já nos ajuda muito. Com certeza, Júlio, a sua busca é uma busca sincera. Aliás, você está como aluno no nosso site e vai tomar contato com a infinitude, com a grandeza da teologia católica em toda essa caminhada eclesial. Muito bem, gostaria de responder a sua pergunta. Você achou um tédio a missa? Porque com certeza você não a entendeu. Você vem de um neopentecostalismo e isso é muito comum, sobretudo adequar a religiosidade a uma marca daquilo que eu quero para mim. Eu não senti, eu não me arrepiei, eu não fiquei emocionado. Bom, é o que as pessoas vêm e falam. Eu quero uma igreja do meu tamanho. Eu quero um culto do meu tamanho, do meu gosto. Eis a diferença. Vamos lá. O sacrifício da missa, o santo sacrifício da missa, que é a oferta de Jesus ao Pai, a entrega de Jesus ao Pai no Espírito, é diferente desses cultos, dessas manifestações neopentecostais. Por quê? A Santa Missa é para Deus. O culto neopentecostal é o que a gente vê, pelo menos na maioria deles. A expressão da religiosidade pós-moderna é um antropocentrismo, é um egocentrismo absurdo. O homem está no centro do culto e não Deus. E nesse sentido é muito prejudicial, porque o culto é ofertado, o culto é celebrado a Deus, é adoração a Deus. A Santa Missa não é para o homem, é para Deus e, consequentemente, abençoa, restaura, salva o homem. O que a gente vê numa marca de uma expressão de religiosidade pós-moderna? O homem é o centro, o homem deve buscar aquilo que ele quer. É o mercantilismo da fé. Vai buscar aquilo que me faz arrepiar, aquilo que me faz bem, aquilo que é agradável aos meus ouvidos, sem o comprometimento e a radicalidade. E nesse sentido, a missa, a única ceia, o único sacrifício foi feito, celebrado, presidido por nosso Senhor Jesus Cristo de uma vez por todas no cenáculo em Jerusalém. A Igreja, Sacramento da Salvação para os Povos, atualiza aquela única ceia, aquela única missa, aquele único sacrifício do Calvário. A missa é para Deus e, consequentemente, toca o homem. É o sacramento que salva, que perpetua a ação salvífica de Jesus na história. Ponto. Não é para agradar aos ouvidos, é para transformar o coração. É para converter o coração. Por isso, muitas vezes, um emocionalismo, um sentimentalismo, um subjetivismo exacerbado faz com que a excelência do culto seja prestado a quem? A um Baal criado à minha imagem e semelhança? Tem muita gente vivendo isso. Cria-se um Deus, a imagem e semelhança do seu tamanho, e se você se sente bem, sem ser interpelado, bom, ótimo, tá bom para mim. Então, na verdade, a teologia da prosperidade, portanto, visa o bem, os bens, e não o bem supremo que é Deus. Visa conseguir algo, visa
fazer da fé um trampolim para o sucesso, uma autoajuda. Eu não estou falando disso. A Santa Missa, Júlio, não tem nada disso. E você que me acompanha aí, não tem absolutamente nada disso. Respondendo a você, meu irmão protestante, que achou a missa um tédio, porque você não entendeu a natureza da missa. A natureza da missa, da ação litúrgica na Igreja Católica a missa é o sacrifício de Jesus que se oferta pela nossa salvação. A missa é soteriologia pura, é a salvação de Deus. O Pai enviou seu Filho para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, aqui nós não fazemos da religião um playground espiritual. Não fazemos da fé um show. A nossa igreja, ela não tem placa. Muitos dizem, né? Não, mas não é a placa que salva. Exatamente, a Igreja Católica não tem placa. A Igreja Católica tem uma cruz. Como diz Paulo, nós pregamos o Cristo e o Cristo crucificado. E esse Cristo se entregou na missa do Calvário, de uma vez por todas. Por isso, olha o que diz São João Maria Vianney Cura d'Ars. O Filho de Deus, homem de dores, pendente na cruz, no patíbulo, entrega-se a si mesmo. É isso é a missa. É inegável que o homem, como criatura, os homens devem cultuar a Deus, prestar um culto de adoração a Deus com todo o seu ser, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Deus enviou seu único Filho para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Em João 13:1, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. O Senhor ama até o fim, até o Calvário, até a entrega de si. É amar até o fim a radicalidade do Evangelho. E se nós pegarmos a ceia judaica cristã, é o contexto da única missa, a celebração da última ceia. Se você pegar todo o contexto, a natureza da missa, nós pegarmos a ceia judaica, nós vamos chegar a uma conclusão belíssima. O pai da família que celebrava ali a ceia, que celebra até hoje as famílias judaicas, se pede, antes de começar a celebração da Páscoa, uma festa familiar, a criança mais nova, ela é convidada pelo presidente da celebração a esconder um pedacinho do matzá. O matzá é o pão sem fermento, o pão ázimo. A criança vai e esconde em algum lugar da sala, esconde a matzá. Pois bem, no momento do cordeiro, da partilha do cordeiro, que é o momento mais solene e festivo da ceia judaica, outra criança que está ali na celebração é convidada a procurar a matzá. E quando se acha a matzá, se faz uma festa. Assim como a matzá encontrada, assim como a matzá representa a nossa espera do Messias, assim como a matzá foi encontrada, também encontremos o Messias e que ele se revele a nós. Na missa, quando o sacerdote ele mostra a hóstia consagrada, o corpo do Senhor Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. É justamente isso, a igreja está professando. Aquela matzá escondida, nós a encontramos. É Jesus, o Messias, o enviado. Então a missa é toda ela bíblica, é toda ela simbólica, e o simbolismo, a riqueza dos gestos litúrgicos nos levam a essa mistagogia, a mergulhar no mistério. Por isso a você que eu estou respondendo e a todos que me acompanham, a celebração da Santa Missa é isso, é encontrar a matzá escondida, o Messias, é encontrar o ressuscitado, como diz o Papa Bento XVI, hoje Papa Emérito,
que nós devemos ter uma formação litúrgica, devemos ter esse itinerário de formação constante que atinja todos os leigos e leigas, não só a hierarquia, mas que todos nós conheçamos profundamente a liturgia da Santa Igreja, pois ela é uma grande catequese onde encontramos o ressuscitado e com ele temos intimidade. Por isso, respondendo, olha o que dizia Santo Tomás de Aquino: a celebração da missa tem o valor como a morte de Jesus na cruz. Ele é a vítima, o sacerdote e o cordeiro. Falando nessa perspectiva que a missa é para Deus, não para o homem, consequentemente para o homem, sem dúvida nenhuma, nós somos o corpo de Cristo. É o lugar da coinonia, da intimidade, onde ceamos a presença real de Jesus. E nessa perspectiva de dizer que a missa é para Deus, antes do concílio, muitos falam sem profundidade que o padre rezava de costa para o povo. Não. O padre rezava de frente para Deus, oferecia o culto a Deus. Junto com a Assembleia, ele como presidente da celebração, agindo em persona Christi, oferecia o sacrifício a Deus. É isso, a missa é isso, é um culto a Ele. Se orava de frente para Deus. Por isso não podemos banalizar a Sagrada Liturgia, e graças a Deus temos essa riqueza. A missa de Pio V, a liturgia é um patrimônio da Igreja e deve ser vivida intensamente. Muito bem. Nesse sentido, eu creio que eu respondi que a missa, por ser ter a natureza do Calvário, é um oásis, mas ele deve ser descoberto. Esse segredo, esse tesouro escondido, esse dracma escondido, deve ser procurado. Por isso você, meu irmão protestante, que você procure, porque você vai encontrar a riqueza da história da Igreja, da patrística, os grandes padres, todos os textos litúrgicos sobre a Eucaristia, sobre a Santa Missa, e eu tenho certeza que a diferença entre o sacrifício, o culto católico e o culto neopentecostal subjetivista, você vai ver a diferença e a profundidade de um, que é mistagogicamente estar presente ali, na única missa, no sacrifício de Jesus. Por isso nós não podemos relativizar e nem equiparar de maneira alguma, pois na quinta-feira da paixão o Senhor tomou o pão, tomou o cálice, e como diz a radicalidade eucarística, João capítulo 6, isto é o Senhor dizendo: o meu corpo, a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. É a radicalidade, a transubstanciação que é dogma da fé católica, pois no sacramento da Eucaristia Jesus está realmente, verdadeiramente presente. Nos Atos 2:42, a Santa Missa foi chamada primeiro de fração do pão, a ceia, o ágape, enfim, é o momento. E a liturgia vai se desenvolvendo até o século IV, a liturgia eucarística, as partes fixas da liturgia. Por isso, você que se sentiu entediado na missa, você tem que entender que aquilo é patrimônio da Igreja. Nós estamos vivendo a tradição. Nós estamos vivendo toda a dimensão de uma igreja em comunhão, sendo fiéis à doutrina apostólica, em comunhão com o sucessor de Pedro, celebramos a Eucaristia. O texto mais antigo que nós temos a respeito da Eucaristia, aliás, o texto mais antigo de todo o Novo Testamento é 1 Coríntios 11, 20 a 22, que fala justamente, Paulo fala justamente da Eucaristia, que é o mandato de Jesus para a Igreja. Tomou o pão, tomou o cálice e entregou: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Fazei isto em memória
de mim. Que na Santa Missa possamos descobrir o céu que experimentamos quando participamos da Santa Missa. Eis a diferença, meu irmão, minha irmã que nos acompanha. A diferença entre o sacrifício de Jesus e uma fé relativista que cria Baals, ídolos, a nossa imagem e semelhança nessa religiosidade totalmente subjetivista, sentimentalista, que visa apenas o culto ao ego e não ao verdadeiro Deus. Que vivamos a missa, o sacrifício de Jesus, amemos a missa, e como o sacerdote diz, que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso, isto é, o sacrifício de Jesus unido ao meu sacrifício cotidiano em busca da santidade, na luta contra o pecado, unindo o sacrifício de Jesus ao meu sacrifício, a minha vida seja uma oferta ao Senhor.